Em 11 de dezembro de 2042, estava particularmente frio hoje. No caminho para o trabalho, olhei para o céu cinzento e senti uma inquietação crescente na minha mente. Abri o celular para verificar o tempo nos próximos dias. A previsão meteorológica indicava que começaria a nevar à tarde e continuaria por vários dias seguidos, com temperaturas em declínio progressivo. Naquele momento, fazia 1 grau acima de zero, mas até a tarde cairia abaixo de zero. Nos próximos dias, com neve prevista amanhã. Depois de amanhã e além, as temperaturas chegariam aos arredores de menos 45 graus Celsius. Apertei melhor o colarinho e continuei caminhando em direção ao trabalho. Meu local de trabalho está numa área movimentada do centro da cidade, uma empresa de comércio exterior. Minha casa não fica longe daquilo, são 15 minutos a pé. Pela tarde, o frio intensificou-se dramaticamente e as primeiras flocos de neve começaram a cair. Sentado em minha mesa, olhando pela janela para fora, não sei porquê, uma sensação ruim persistiu dentro de mim. Talvez seja apenas minha velha mania voltando. Tenho histórico de transtorno de ansiedade, aqueles episódios em que fico obcecado por preocupações sem motivo aparente. Embora me console dizendo que é só isso. Depois do expediente resolvi arriscar a tempestade e entrar na grande loja de supermercado perto da minha residência. Moro sozinho num apartamento de 3 quartos e 2 salas no 18º andar de um prédio antigo no centro da cidade, propriedade dos meus pais que escolheram retornar à vila natal após a aposentadoria. Carreguei 2 grandes sacolas cheias até os ombros, ofegante pelo esforço. Na entrada do edifício, Tio Exodome, Xiaoyu, por que tantos mantimentos? Estão acabando os combustíveis em casa. Respondi casualmente entrando na escada rolante. Na verdade, evito conversas desnecessárias, mesmo vivendo aqui há anos. Mal conheço os vizinhos, limito-me a respostas monossilábicas quando abordado. Sou tão solitário que sou quase invisível nesse prédio. Assim como na empresa, lá também sou uma presença discreta, raramente notada, sempre isolado nas minhas atividades. Ao chegar em casa, organizei rapidamente as compras e verifiquei os estoques existentes: arroz, farinha, óleo vegetal, frutas, legumes. Com as novas provisões somadas às reservas anteriores, agora tenho 2 bolsas de 20 kg de arroz, 3 sacas de 10 kg de farinha, 2 barris de óleo combustível, geladeira repleta de verduras e carnes. Seria suficiente para sobreviver um mês sem sair. No segundo dia, termômetro marcou menos 30 graus Celsius, no terceiro, menos 35 graus Celsius, no quarto, finalmente parou de nevar mas esfriou ainda mais, menos 38 graus Celsius. Vestido com roupas grossas, pisei através da neve acumulada rumo à residência quando uma ideia surgiu de repente. Mudei curso e voltei àquele supermercado gigante. Desta vez não comprei alimentos não perecíveis, mas sim 2 caixas de água mineral, 10 garrafas cada de 500 ml. Lembrei que tinha 2 barris grandes em casa, então a água estaria garantida por enquanto. Depois de retornar, liguei para os pais perguntando se estavam aquecidos na vila. Eles disseram que fazia ainda mais frio lá, menos 60 graus Celsius, mas sorte que tinha um forno tradicional chinês, alimentado com lenha, mantendo o interior quentinho. Além disso, não faltavam provisões: milho recém-colhido empilhados no pátio, repolho, cebola, aipo e batata guardados em porão, além de um poço particular para a água corrente. Meu irmão mais velho e cunhada graduaram-se na universidade e agora administram terras cultivadas na região rural, razão pela qual os pais insistiram em voltar para ajudar criando os netos. No quinto dia, a temperatura continuou despencando, menos 40 graus Celsius, no sexto. Recomeçou a nevar com vento gelado a menos 23 graus Celsius, no sétimo. Nova camada espessa cobriu tudo sob menos 46 graus Celsius. Nessa altura, muita gente começou a ficar nervosa, correndo aos supermercados em pânico. Nesta cidade secundária do norte, ninguém vivia algo tão severo há décadas. Apesar disso, a prefeitura ainda trabalhava limpando as ruas da neve e as pessoas continuavam trabalhando normalmente. Eu mesmo passei os dias fazendo compras diárias em quantidades industriais, além de visitar lojas especializadas em equipamento outdoor, roupas térmicas pesadas, mantas elétricas, aquecedores portáteis e painéis solares. Comportava-me como formigas tocando provisões pouco a pouco todos os dias. Hoje completa uma semana consecutiva de neve fina porém persistente, com termômetro marcando impressionantes menos 50 graus Celsius. Finalmente o governo emitiu comunicado oficial: escolas fechadas, todas as atividades não essenciais suspensas exceto serviços públicos vitais. Na vila também a recomendação geral de confinamento doméstico. Fiquei aliviado sabendo que meus pais estão seguros com meu irmão e família. A empresa anunciou trabalho remoto a partir de amanhã e distribuiu cestas básicas para todos os funcionários: 20 kg de arroz, 10 kg de milho, 10 kg de farinha e um barril de 5 litros de óleo, coisas modestas em tempos normais, mas tesouros inestimáveis agora que os supermercados estão superlotados. Os pacotes eram tão pesados que não consegui carregar sozinho e não consegui chamar táxi nenhum. Felizmente o colega Liu Yan, que mora perto da minha rua,
Ofereceu carona no carro dele. Temos mais ou menos a mesma idade, uns 25 anos. Entramos juntos na empresa 2 anos atrás. Ele tem feições comuns, mas corpo robusto e imponente que inspira respeito à primeira vista. Sempre fomos ambos tímidos, duas personalidades introspectivas compartilhando silêncio absoluto durante todo o trajeto até o prédio onde moro. Chegando lá abaixo, apertei o botão do elevador enquanto ele ajudava a carregar as sacas pesadas para dentro do compartimento. Neste exato momento, um casal do 16º andar entrou desanimado no elevador. Ao ver tantas mercadorias estocadas dentro, seus olhos brilharam instantaneamente. A cunhada com sobrenome e me cumprimentou apressadamente. Xiao Yu, você teve muita sorte conseguindo tantos mantimentos. Nós dois fomos ao supermercado, mas nem mesmo conseguimos entrar, voltamos de mãos vazias. Seu marido, Zhao, um homem dominado pela esposa, apressou-se a concordar. É verdade. Nunca vi um supermercado tão lotado em toda a minha vida. Tenho 3 filhos em casa. Se não conseguirmos mais comida, o que faremos? Imediatamente compreendi suas intenções. Antes que continuassem falando, puxei os suprimentos para mais perto de mim e disse firmemente: Sr. Zhao, cunhada, esses são rações distribuídos pela empresa. Eu mesma não tenho muitas reservas em casa, dependerei disso nos próximos dias. As expressões dos dois cônjuges murcharam instantaneamente, calando-se sem novas palavras. Nesse instante Liu Yan interveio. Xiao Yu, vou tentar ir ao supermercado mais tarde ver se consigo comprar mais alguma coisa. Deveríamos armazenar melhor em casa. Entendi plenamente sua estratégia, ele estava criando uma falsa impressão perante os vizinhos. Parecia que eu não vivia sozinha, tinha um namorado disposto a morar junto comigo. Percebi claramente seu forte senso de alerta antecipado, parecia compartilhar essa mesma preocupação profunda. Quando Liu Yan me acompanhou até a porta de casa preparando-se para sair, detive-o gentilmente. Por favor, fique um pouco aqui antes de ir embora. Seria estranho você vir e ir tão rápido assim. Na verdade ele já havia pensado nisso mesmo, apenas esperava meu convite formal como homem, receava parecer suspeito se sugerisse espontaneamente. Liu Yan sentou-se no sofá da sala enquanto lhe servia um chá quente e liguei a televisão para distração. Fui organizar minhas coisas nos quartos. Quase 1 hora depois retornei à sala encontrando-o consultando constantemente o relógio. Eram 7 da noite. Escuro lá fora, evidentemente ele estava ansioso para voltar para casa. Senti-me constrangida e me desculpei rapidamente. Desculpe demorar tanto tempo, Liu Yan. Vá logo para casa agora mesmo. Muito obrigada por tudo hoje. Ele levantou-se para partir quando parou junto à janela franzindo inconscientemente o senho. Aproximei-me também e nos debruçamos sobre a vidra chocada com o que vimos. A neve caía agora muito mais densa. Flocos gigantescos cobrindo rapidamente o chão. Enquanto arrumava minhas coisas antes, não percebi como a situação meteorológica piorara dramaticamente naquele curto intervalo. Nem mesmo Liu Yan notou assistindo televisão distraído. Ninguém previu que em menos de meia hora a neve acumularia tão rapidamente. Preocupado demais para perder tempo, Liu Yan fez um sinal rápido antes de sair apressadamente, temia que seus veículos ficariam presos na neve profunda. Fiquei parada junto à janela observando-o afastar-se até desaparecer nas condições blindantes. Daquela altura podia ver perfeitamente a entrada principal do supermercado próximo. Embora a neve fosse violenta, via multidões ainda maiores amontoadas lá fora, verdadeiras massas humanas empurrando-se umas contra as outras. Verifiquei no celular, temperatura externa. Marcava incríveis menos 52 graus Celsius enquanto o termômetro interno indicava apenas 5 graus Celsius. Continuei devidamente vestindo meu casaco de inverno espesso desde que cheguei em casa. O frio era tão intenso que mal conseguia sentir meus membros mesmo dentro de casa. Anteriormente mantínhamos confortavelmente 25 graus Celsius antes dessa onda polar, agora mesmo com a calefação ligada constantemente. Mal atingíamos 5 graus Celsius, prova contundente da gravidade extrema dessa queda recorde de temperatura. De repente ouviu-se um estrondoso batida na rua abaixo. Em seguida crash. Vários carros colidiram em engarrafamento múltiplo numa sucessão. Terrível. Peguei binóculos para verificar melhor. Horrorizado descobri que o carro de Liu Yan estava entre os acidentados. Disquei freneticamente seu número tentando saber se estava seguro. Ele respondeu tremendo violentamente após sair do veículo. Estou bem. Mas todos os envolvidos nos acidentes só podiam esperar pela polícia rodoviária sob aquele gelo absoluto. Após quase 1 hora esperando impotentes no frio cruel, finalmente receberam resposta da central de trânsito. Todos os agentes estavam ocupados em outros acidentes espalhados pela cidade, teriam que continuar esperando. Chegando ao limite humano, alguns motoristas com danos leves simplesmente partiram antes que fossem enterrados vivos na neve crescente. Não apenas os acidentados abandonaram a esperança, até mesmo a multidão do supermercado diminuía rapidamente enquanto pessoas começavam a voltar correndo desesperadas para casa, temerosas de ficarem presas lá fora. Abri transmissões ao vivo mostrando prateleiras vazias nos supermercados, todos os estoques foram saqueados completamente. Imagens desoladoras circulavam, centenas de pessoas lutando penosamente através da neve profunda com expressões de desespero estampadas nos rostos.
Donos de veículos severamente danificados começaram a pedir ajuda a conhecidos nas proximidades para refugiarem-se temporariamente. Apps de táxi mostravam fora de serviço. Universalmente, transporte público completamente colapso, exceto metrô, mas até mesmo as plataformas do metrô estavam superlotadas, impossibilitando a entrada. Liu Yan não conhecia ninguém nas redondezas e não conseguia retornar para casa. Resolveu caminhar os quase quilômetro até o supermercado procurando abrigo quando seu celular tocou. Liu Yan: venha temporariamente para minha casa. Poderá pegar o metrô mais tarde quando funcionar melhor. Minha voz ao telefone salvou-o num momento crítico. Ele hesitou brevemente antes de aceitar. Obrigada, está bem. Incomodo muito. Pouco depois tocou. Minha campainha. Através da câmara vi sua figura esguia azulada pelo frio extremo quando abri a porta. Larguei urgentemente uma bolsa térmica sobre ele enquanto murmurava agradecimentos trêmulos. Sentado no sofá recuperando-se lentamente. Preparei rápida refeição quente na cozinha, uma sopa reconfortante fumegante colocada diante dele acompanhada de talheres. Como algo quente, sussurrei preocupada. Novamente ele agradeceu humildemente pegando os achis devagar. Sentada respeitosa. No sofá oposto observei cada movimento seu enquanto comia silenciosamente, meu olhar carregado de apreensão mal disfarçada traduzia claramente meu medo crescente. Talvez estávamos diante de algo muito pior do que ninguém jamais imaginara. Liu Yan olhava pela janela, ainda caíam flocos de neve grandes e pesados. Em seus olhos havia apenas desorientação. Que essa neve pare logo, pensava ele. Eu e Liu Yan ligamos para nossas famílias para dar notícias. Meus pais disseram que a situação lá era parecida, neve muito forte. A casa antiga é um sobrado de 3 andares com aquecimento independente, se precisar. Ainda podem acender os canga-asterisco de tijolo. Esse tipo de cama aquecida já está obsoleto, mas meus pais gostam. Por isso colocaram um em cada quarto. Desliguei e ouvi Liu Yan ainda em ligação. Pai, ainda não consigo voltar. Cuidem-se, mantenham-se aquecidos. Do outro lado veio um brado. Seu desgraçado, ainda não arranjou jeito de trazer mantimentos. Quer que morramos de frio e fome. Seja maldito, morra logo aí fora. A liga-se é o facultada de imediato. Liu Yan afastou o telefone do ouvido, ergueu os olhos e encontrou o meu. Havia nele um constrangimento que ele o soube disfarcear. Eu desviei o olhar, fingindo não ter ouvido nada. Esperamos mais de 1 hora, já passava das 23 horas, e a neve não dava sinal de cessar. Se continuasse assim a noite inteira, o térreo ficaria inundado. Eu acompanhava as notícias, a situação era desesperadora. Nos únicos lugares com gente estavam supermercados e estações de metrô. No supermercado, os clientes que conseguiram voltar para casa já haviam ido. Restavam apenas funcionários e pessoas que não conseguiram sair. Nas estações, por causa do frio extremo, a neve infiltrou-se nos túneis, causando falhas. O metrô parou. Quem lá estava, poucos passageiros e trabalhadores, permanecia abrigado. NAURS ou nossa cidade. Praticamente todas as cidades do norte enfrentavam o mesmo frio extremo. No sul, a situação era um pouco melhor, mas as temperaturas também haviam caído para cerca de 20 graus C, algo que se via HAD a cada e continuavam descendo a cada dia. A neve não era regional, quase todo o hemisfério norte estava sob o ataque de uma massa de ar glacial. Na internet, discursos apocalípticos proliferavam. Apenas o primeiro dia de paralisação e o pânico já tomava conta. De repente pensei em algo, e se a água caísse? Com esse frio, os canos poderiam estourar. Abri a torneira, ainda saía água. Corri para a cozinha, peguei todos os recipientes possíveis e comecei a enchê-los. Liu Yan entendeu, foi aos 2 banheiros e fez o mesmo. Sabíamos que o corte era questão de tempo. Em casa tínhamos 4 garrafões de 19 litros, 60 garrafas de 500 ml, 10 garrafas pequenas de 5L. A reserva era reconfortante. Quando todos os recipientes estavam cheios, Liu Yan lavou a tigela que havia usado. Eram quase 2 horas da madrugada. Instalei Liu Yan no quarto de hóspedes e fui dormir no principal. Deitei, adormeci rápido, mas o frio aumentava. Acordei tremendo. Enrolei-me no cobertor. Peguei o celular, 55 graus C do lado de fora. Olhei para dentro, também estava abaixo de 0. Arrastei o edredom até o guarda-roupa, peguei o cobertor elétrico, estendi-o sobre a cama e coloquei outro cobertor pesado por cima. Pensei em Liu Yan do outro lado do corredor. Certamente estaria congelando. Debatia-me levar-lhe o cobertor. Àquela hora, bater à porta de um homem sozinho poderia soar estranho, mas o medo de que ele morresse de frio falou mais alto. Vista com minhas roupas mais grossas, fui até a porta dele, bati, nenhuma resposta. O coração disparou. Tentei a maçaneta, entrei devagar. Ele jazia imóvel. Sacudiu. Liu Yan, acorda. Trouxe o cobertor elétrico. Nenhum movimento. Tentei de novo, com mais força, nada. Coloquei a mão na testa dele, queimando. Estava em delírio febril. Apertei-lhe o ponto entre o nariz e o lábio, puxei-lhe as bochechas, o pescoço, até que abriu os olhos vacilantes. Corri buscar um antitérmico, coloquei-o sob a língua dele.
A água da garrafa já estava gelada, mesmo assim ele engoliu. O choque da água gelada fez-lhe estremecer, mas trouxe-lhe um pouco de lucidez. Ajeitei o cobertor elétrico sob ele, cobriu com outro edredom pesado. Obrig ainda murmurou antes de adormecer outra vez. Exausta, percebi que soava fino. Voltei ao meu quarto. Olhei o celular, 57 graus C lá fora, 8 graus C dentro de casa. A explicação era simples, o aquecimento central havia sido cortado. Eram 4 e pouco da madrugada. Abri o WeChat. Entrei no grupo do PR Edu. Centenas de mensagens NAU. Lidas me fizeram arregalar os olhos. Muita gente acordara, congelando e protestava contra a administração porque o aquecimento havia parado. A administração respondeu que, devido à temperatura extremamente baixa, o sistema de aquecimento sofrera falhas graves e precisava ser interrompido para reparos, os quais já estavam em curso. Deitada na minha cama, enrolada no cobertor, fiquei lendo as mensagens. Não consegui mais dormir. O telefone vibrava sem parar. Cada nova mensagem surgindo em tempo real. Antes eu mantivera todos esses grupos no modo não perturbe agora. Para entender a situação da maioria, voltei ao modo normal. As reclamações iniciais contra o corte de aquecimento foram se transformando em pedidos de socorro. Pessoas diziam que havia doentes congelando em casa e que as ambulâncias não conseguiam chegar, pois a neve já ultrapassava 1 metro de altura, impossibilitando o trânsito de veículos. Outros imploravam a vizinhos por cobertores, roupas grossas ou remédios de emergência. Fiquei ali imóvel, olhando a tela por mais de 1 hora. Por volta das 6 horas da manhã, bateram à minha porta. Tremendo, levantei-me e vesti o agasalho térmico profissional que já estava preparado, bem mais quente que um simples casaco de plumas. Só tinha 2 conjuntos femininos, o de Liu Yan, alto demais. Não serviria. Abri a porta e encontrei Liu Yan. Acordou. Ele assentiu. Sentámo-nos na sala, em silêncio. Havíamos tanto a discutir sobre o que fazer a seguir, mas não sabíamos por onde começar. Acho que não éramos os únicos. O medo do desconhecido pairava sobre todos. Liu Yan ainda usava o casaco de plumas de quando chegara. Tremia visivelmente. O corpo dele mal se recuperara e, naquele frio, aquilo não bastava. Busquei roupas grossas que pertenciam ao meu pai, jaqueta acolchoada e cal, ceia de algodão, e pedi que vestisse por cima. Ele mostrou o telefone, 58 graus C lá fora, 12 graus C dentro de casa. Não podemos continuar assim, mesmo bem agasalhados, esse frio mata. Precisamos arranjar calor, disse diretamente. Tínhamos um pequeno aquecedor elétrico e 2 cobertores térmicos, mas eram pífios diante da queda constante de temperatura. Comida e água não eram problema, daríamos conta de 2 meses. Já a água canalizada, como suspeitávamos, acabara de ser cortada. Não sei porquê, mas confiava plenamente em Liu Yan, uma sensação sem lógica, talvez emanada da segurança que ele transmitia. Se estávamos presos sob o mesmo teto, não valia esconder cartas. Mostrei-lhe tudo. O reconhecimento da minha franqueza aqueceu algo dentro dele, mesmo com o frio glacial. Podemos construir um fogareiro simples, queimar móveis partidos, propôs Liu Yan. Fogareiro? Você sabe fazer? Perguntei, surpresa. A geração jovem, na minha cabeça, não dominava esse tipo de ofício. Ele confirmou, nunca fiz, mas sei a teoria. Posso desmontar chapas de ferro do ar-condicionado ou da geladeira, montar um cilindro improvisado e usar papel alum, inil e fita para fazer uma ESP de chaminé. Assim, conseguimos aquecer e ainda cozinhar e ferver água. Corri para a cozinha. Os queimadores, como suspeitávamos, já não acendiam. O gás natural também foi interrompido. Tomamos biscoitos e água gelada como CAF da manhã. Comecemos a trabalhar. Liu Yan ainda estava fraco. Tarefas como arrancar chapas de metal ou partir móveis exigiam esforço eu que mal possuía. Quando tentava assumir o serviço eu pesado, ele se recusava. Assim, ele liderava e eu auxiliava. Depois de um dia inteiro de esforço, o corpo, exausto, sentia menos frio. Ao entardecer, o fogareiro estava pronto. Cilindro de cerca de 80 cm de altura e 50 cm de circunferência, feito de chapas da geladeira e do ar-condicionado. Com uma chaminé curta saindo pela fresta da janela do quarto de hóspedes, a abertura foi selada com fita. Escolhemos esse quarto por ser menor, portanto mais fácil de aquecer. Havia uma cama de 1,5 metros lá dentro. Arrastamos também uma cama auxiliar de 1,2 metros. Assim cada um teria a sua. Para evitar constrangimentos, pendurei um lençol grande como cortina entre as 2 camas. No frio daquela altura, vida ou morte, qualquer receio de invasão havia desaparecido. O que importava era sobreviver, e eu já sentia que Liu Yan não era de causar problemas. Acendemos o fogareiro com touras partidas de móveis. A pequena sala começou a esquentar. 21 horas, 60 graus C lá fora, 22 graus C dentro.
Antes de acender, o quarto chegara a 30 graus C. Em poucos minutos já ganhávamos 8 graus, motivo de comemoração. A neve continuava e a temperatura ainda cairia, mas tínhamos um plano. As comunica-COES ainda funcionavam. O telefone apitava o dia inteiro, mas mal olhava as mensagens. Era uma forma de fugir do sofrimento alheio. Um RAP de vislumbre durante a tarde. J a mostrar a V a rios ou bitos. A eletricidade ainda permanecia, mas o ar-condicionado perdera a função de aquecer. Quem não encontrasse solução simplesmente resistia e, se não resistisse, morria congelado. Era apenas o segundo dia oficial do desastre. Já não se sabia quantos haviam morrido perto de nós. Meus pais, ainda bem, conseguiam aguentar. O telefone de Liu Yan tocou. Novamente, ele desligou-na. Ora, cada vez que desligava, seu humor piorava. Pela mãe, a ele atendera uma vez. A voz do outro lado, não era de preocupa-se, mas de xingamentos e acusa-COES. O identificador mostrava Liu, presumivelmente seu pai. Respeitei sua privacidade e Ana o perguntei. Depois de um dia exaustivo, deitamo-nos. Antes de dormir, Liu Yan colocou uma panela congelada em pedra sobre o fogareiro, para que o calor derretesse o gelo aos poucos. Para deixar o quarto ainda mais quente, ligamos o pequeno aquecedor elétrico, aproveitando a eletricidade que ainda existia. Deitei na cama de 1,5 metros, separada por cortina da cama improvisada de Liu Yan. Cada um usava seu próprio cobertor elétrico, pelo menos não correríamos risco de congelar enquanto dormíamos. 22h30, 16 graus C dentro, 62 graus C ela fora. O segundo andar J estava meio enterrado, felizmente. A neve diminui e RA. O TE, Réu estava completamente soterrado. Se durante a noite a neve cessasse, talvez desse a S pessoas F ao lego. Ontem mal dormira de frio, naquela noite adormeci rápido. Liu Yan permanecia deitado, olhos fixos no celular. Seu pai havia parado de mandar mensagens agressivas, agora vinham súplicas. Liu Yan, peço-te, traz mantimentos e cobertores. Nós realmente não aguentamos mais. Tens coração para nos ver morrer? Ele respondeu. Como posso voltar? Vou morrer congelado antes de chegar. A resposta veio. Seu ingrato. Nesta hora só pensa em si. Mesmo que morras, morra no caminho para nos trazer comida. Você me deve a vida. Eu quem te criei tenho uma dívida celestial que você nunca poderá pagar. Mesmo que morra por mim, é o mínimo que devia fazer. O que você chama de criar foi-me expulsar para dormir no corredor junto com sua nova mulher, ou me usar como saco de pancada, apanhar e apanhar todos os dias. Tudo bem, suponhamos que isso seja seu jeito de educar. Mas por que não tratava os outros 2 filhos assim? Se acha que eu devo algo, então esses meus irmãozinhos também devem, não é? Seu verme, ousas amaldiçoar meus filhos? Que caia um raio e te parta ao meio. Liu Yan desligou o celular e voltou a afundar numa luta interior. 2 dias antes, ele sentira alívio por o ter conseguido voltar para aquela casa, ao menos num momento de vida ou morte. O precisava encarar diretamente a feiura daquele veículo. Na manhã seguinte acordei e olhei o telefone. 3 graus Celsius dentro de casa, 55 graus C lá fora. Suspirei aliviada, já não estávamos abaixo de zero. Vestia ainda o agasalho térmico, mas não sentia frio. Levantei, abri as cortinas, a neve havia parado e o sol aparecera. Um lampejo de esperança reacendeu. Liguei primeiro para meus pais, confirmei que estavam bem e depois abri as notícias. O governo divulgara o número oficial de óbitos causados pelo frio extremo, pouco mais de 30.000 em todo o país. Abaixo da matéria, dezenas de milhares de comentários xingavam. Ninguém acreditava nos dados. Todos diziam conhecer mortos congelados perto de si, como podiam ser só 30.000. Reclamavam porque ainda não havia resgate. Quando voltaria o aquecimento? A água, a luz? Quando acabaria aquele clima do inferno? Li tudo franzindo a testa. Aqui ainda tínhamos eletricidade, mas pelo que se via de outras regiões, não demoraria a cair. Nesse momento ouvi Liu Yan levantar-se. Ele afastou a cortina entre as camas. A luz do sol invadiu o quarto. Eu forcei um sorriso. Bom dia, Liu Yan. De qualquer modo, estamos vivos, vamos tentar manter o ânimo. A luz solar na menina sorrindo fez o coração dele aquecer, sem que ele soubesse explicar. A água da panela grande, posta ontem sobre o fogareiro, já estava quente. Liu Yan atirou mais lenha. A chama cresceu. Verti parte da água para uma panela menor, adicionei 2 pacotes de miojo. O caldo borbulhava, soltando um aroma tentador. Depois de um dia sem nada quente. Aquilo era um banquete. Comemos sorrindo, satisfeitos. A madeira que temos dura no máximo um mês. Se o tempo não melhorar ou se o resgate não chegar, Liu Yan parou. Deixemos nas mãos do destino. Um dia a mais é um dia ganho, respondi, descontraída. Não tem medo de morrer? Perguntou ele. Estávamos os 2 diante do fogareiro. Eu fitava o sol lá fora, ofuscante. De nada adianta ter medo. Se não serve para nada, porque encher a cabeça de ansiedade. Voltei o olhar para Liu Yan. Ele sorriu. Boa filosofia.
energia. De repente, toque toque toque. Batidas fortes na porta cortaram o ar. Liu Yan pediu que eu não me movesse, vestiu outro agasalho grosso e saiu do quarto. Quando abriu a porta externa, uma lâmina de ar gelado invadiu o corredor, arrepiei-me inteira. Ele fechou-se lá fora. Conectei o celular à câmara externa. 2 desconhecidos cobertos de casacos, gorros, cachecóis e máscaras. Quem é? Perguntou Liu Yan. Uma voz masculina respondeu. A Xiaoyu está. Nossos 3 filhos estão doentes. Tem algum remédio? Poderiam emprestar. Reconheci. Eram os vizinhos do 16º andar, o casal que encontramos no elevador anteontem. Não temos remédios. Voltem, respondeu Liu Yan, firme. Por favor, só um pouquinho. As crianças estão com febre alta, não aguentam. Não temos outro lugar a quem recorrer, chorava a mulher. Nesse estágio inicial do desastre, as pessoas ainda mantinham humanidade. O pedido parecia genuíno. Vacilei um segundo. Sob a certeza de segurança, resolvi ajudar. 3 crianças estavam em jogo. Peguei anti-inflamatórios e antitérmicos. Dirigi-me à porta, abri a pequena janela de segurança e estendi as 2 caixas. O casal recebeu-as e, ao mesmo tempo, confirmou que havia sim um homem na casa, não era blefe. Xiaoyu, muito obrigada. Se precisar de algo, menos comida. Nós temos, disse a vizinha, a voz trêmula de gratidão. Por enquanto não preciso, respondi, fechei a janela e voltei correndo para o quarto. Apenas alguns segundos no corredor me congelaram. Dentro do quarto, Liu Yan permanecia em silêncio. Não concordou com o que fiz, foi? Perguntei, tremendo ao lado do fogareiro. Ele balançou a cabeça. Não. No começo do desastre, parecer muito frio atrai ressentimento. Quando as pessoas estiverem sem nada, tornaremos alvo fácil. Se não estivesse aqui, eu não teria arriscado entregar remédios. Agora que me viram, sabem que não é uma mulher sozinha. Isso os fará pensar 2 vezes. Você agiu certo, ajudar dentro do possível, sem comprometer a segurança. Obrigado. Não precisa me agradecer. Tudo aqui é seu, você faz o que quer. E eu também estou sob seu teto. Liu Yan, agora somos interdependentes. Estou ciente, neste momento, dependo de você. Ele desviou o olhar, sem graça. Muito obrigado. Eu é que agradeço. E sinto muito por impedi-lo de voltar para a família. Na verdade, não quero voltar, falou, surpreso por ter revelado algo tão íntimo. Então, mudamos de assunto. Ah, sim, respondeu, já de olho nas notícias. Assim, os dias passaram tranquilos por quase 2 semanas. A temperatura externa mantinha-se em 60 graus C. Bastava abrir a porta para sentir o ar transformar-se em estátua de gelo. Essa marca se manteve por vários dias, sem cair mais alívio relativo. Pois se descesse mais, nem nosso pequeno fogareiro resistiria. Há poucos dias, a eletricidade cessara. Com ela, a internet também. As pessoas não ousavam sair, cada casa viva tornara-se uma ilha invisível. A neve parara de cair, mas o frio extremo ainda espalhava desespero. Depois do apagão, meus painéis solares assumiram. Carregavam telefones e lanternas, mas não o davam conta de alimentar-o pequeno sol ou os cobertores elétricos. A temperatura dentro do quarto oscilava em torno de 0 graus C, pelo menos suportável. O banheiro anexo ao quarto marcava 10 graus C cada ida. Era rápida e sem distração. Nada de sentar no trono, com celular na mão. Sem água encanada, os dejetos não desciam. Coloquei sacos plásticos dentro da privada, quando enchiam, amarrava e trocava. O frio congelava tudo rapidamente, evitando cheiros. Dias sem sair nem se conectar ao mundo transformaram o meu ritmo em hibernação. Dormia metade de cada dia. Sentia-me um animal adormecido. Todos os dias, Liu Yan verificava a segurança, cozinhava, limpava, parecia uma mãe de família cuidando de mim. Quando terminava essas tarefas e o tédio o vencia, ele lia. Em casa temos um escritório com centenas de livros de todos os tipos. Liu Yan os transferiu todos para a cabana. Antes que as comunicações fossem cortadas, falei com minha família. Eles refugiaram-se no porão, levaram 2 cangastriscos de tijolo para lá e os mantêm acesos dia e noite. Meu irmão, muito habilidoso, abriu uma passagem entre o porão e o celeiro, garantindo suprimento de comida. Para a água, derretem neve e fervem. Combustível não falta, espigas de milho do quintal servem de alimento e lenha. Sabendo que minha família está melhor do que eu, fiquei tranquila. Para acalmá-los, disse que estava com o meu namorado, que me protegia. Antes do corte das comunicações, a família de Liu Yan telefonava incessantemente, pedindo que ele levasse mantimentos. Ele hesitou, lutou, mas não se arriscou. Ainda assim, a família aguentou até o corte dos sinais, provando que tinham algum meio de aquecimento. A insistência em chamá-lo indicava que, sem comida ou calor, logo sucumbiriam. Certo dia, sentámos-nos ao redor do fogareiro tomando mingau. O arroz ainda duraria muito. Esquentar e cozinhar ao mesmo tempo era solução dupla. Liu Yan ouviu algum barulho? Perguntei, sem ânimo. O vento uivava lá fora, dias tranquilos tinham abrandado nossa vigilância. Liu Yan ergueu-se de repente. Alguém pode estar arrombando a porta. Fique aí, vou ver. Ele abriu a porta da cabana, o travessão da entrada rangia. Os intrusos haviam aberto
aberto a fechadura, mas o travessão os retardava. Liu Yan correu, bateu forte e fechou a porta, com uma faca de cortar ossos na mão. Gritou: "Sumam daqui!" Mas quem lá estava não se intimidava, eram vários. Machados e facões golpeavam a porta com estrondos ensurdecedores, enquanto xingavam: "Abre logo! Entrega tudo ou descorteja-nos!" Espiei pela fresta e quase desmaiei. 5 ou 6 homens armados. Liu Yan, por mais forte, não poderia lidar com todos sozinho. Peguei uma faca e corri para junto dele. Mesmo sem experiência, lutaria até o fim. A porta cedeu. 5 ou 6 homens irromperam. Liu Yan, rápido, cortou o braço de um e, com uma adaga escondida, cravou o peito de outro. Um homem alto ergueu um facão sobre mim. Liu Yan estava ocupado demais. Fechei os olhos e golpeava sem rumo. Quando a lâmina ia cair, alguém o atingiu pelas costas. Era o casal do 16º andar. Com a ajuda deles, derrotamos os assaltantes. O marido estava gravemente ferido, carregamo-lo para dentro. Faltando remédios, ambos estavam frágeis. O homem, minutos depois, exalou o último suspiro. A mulher, em pranto, mas consciente, suplicou: "Xiao Yu, também estou mal. Hoje viemos apenas pela força de vontade. Já estávamos doentes, não temos mais comida. Por favor, acolham meus 3 filhos." Tossiu violentamente, vomitando sangue. "Tia, segure firme. Vou arranjar remédio. Prometo cuidar das crianças." Chorei, procurando comprimidos. Liu Yan correu ao 16º andar buscar os 3 filhos. Encontrei antibióticos e antitérmicos, mas a mulher recusou. "Não gastem comigo. Deixem para as crianças." As crianças chegaram, abraçando a mãe desfalecida. Ela pediu-lhes que me obedecessem e desmaiou. Nem eu nem Liu Yan éramos médicos, sem recursos, sabíamos que ela não resistiria. Colocamo-la na cama, deixamos as crianças ao lado dela e fomos limpar os corpos lá fora. Quando erguemos os capuzes dos 6 assaltantes, vomitei. Eram vizinhos, o jovem casal em frente, o rapaz do andar de baixo, o senhor do 7º, a senhora do 12 cardinal. Percebi que, ainda sabendo que havia um homem forte aqui, me escolheram porque, antes do desastre, me viam carregar muitos mantimentos. No 22º dia pós-catástrofe, muitas famílias estavam desabastecidas. Ninguém apareceu para ver o alvoroço. Devem ser poucos os sobreviventes no prédio. Liu Yan arrombou a porta do apartamento vizinho. Carregamos os corpos para lá. Dentro, uma bacia de metal queimava restos de madeira, sem chaminé. As paredes estavam enegrecidas. Mesmo assim, o cômodo não passava de 20 graus C. Comparado ao nosso fogareiro, era ineficaz. Não restava comida alguma, explicava o ataque. "Esses móveis que sobraram nos darão lenha por um tempo", disse Liu Yan. "E os móveis de madeira da falecida também", respondi. Trancamos a porta do corredor de incêndio. Por hora, ninguém mais subiria ao nosso andar. Depois de voltarmos, fui até a cama onde a cunhada jazia. Sua respiração era frágil. Abraçava os 3 filhos com força, as lágrimas escorrendo sem parar. Liu Yan serviu mingau do fogareiro para cada criança, pedindo-lhes que comessem devagar. Famintos e congelados, eles devoravam o alimento quente. A mais velha era uma menina de 9 anos, o segundo, um menino de 6, o mais novo, outro menino de 3. Notava-se que estavam em melhor estado físico, que os pais haviam sido protegidos. A cunhada não resistiu à noite. Seu coração parou. Liu Yan e eu carregamo-la até o apartamento em frente, deitámo-la ao lado do marido, cobrimos ambos com um lençol e, com as crianças, fizemos uma breve oração, um enterro improvisado. Naquela noite profunda, não conseguia dormir. A cena sangrenta me causara um trauma brutal. Quando Liu Yan percebeu, chamou-me suavemente através da cortina. "Xiao Yu, posso falar contigo?" "Vem cá." Deixei as crianças dormindo, sentei-me ao lado dele. Ele segurou minha mão. "Tudo vai ficar bem." As lágrimas voltaram, ele as enxugou com cuidado. "Posso contar minha história de família?" Com voz nunca tão doce, ele começou. "Aos 8 anos, minha mãe morreu. 3 meses depois, meu pai trouxe para casa a amante, a mulher que o traíra. Ela era cruel. Mandou-me dormir no corredor. Impôs todas as tarefas domésticas e me espancava por qualquer falha. Meu pai, em vez de proteger, batia junto. Quando terminei o ensino médio e passei no vestibular para esta cidade, escapei. Nunca mais tivemos contato. No segundo ano de trabalho, comprei meu apartamento. Eles vieram com 4 pessoas e se instalaram. Depois veio a nevasca. Seus olhos fixaram nos meus. Sofri tanto que pensei em desistir. Mas sobrevivi. Se eu pude, você também pode. Deixei-me cair em seus braços. Ele escapara da maldição de um pai ausente. Eu poderia escapar do medo. Os dias seguintes trouxeram calma. As crianças, inicialmente tímidas, tornaram-se alegres. Com 5 pessoas, economizávamos. Os alimentos durariam mais 1 mês e meio. Era 24 de janeiro de 2043, 33 dias após o desastre. Planejávamos, se nada mudasse até 15 de março, seria primavera, talvez o clima amainasse. Era nossa esperança. As crianças, antes debilitadas, melhoraram com os remédios guardados. Fora, a maioria morrera,
uns de doenças, outros de fome ou frio. Passou-se um mês. Em 28 de fevereiro de 2043, os 5 de nós rodeávamos o fogareiro. Liu Yan lia histórias para as crianças, um quadro de normalidade. Mas a primavera tardava. 15 dias depois, os mantimentos acabaram. Felizmente, a temperatura subira 3 graus dentro da cabana. Do lado de fora, a neve diminuíra pela sublimação. Já se viam os tetos solares dos carros soterrados. Liu Yan lembrou que havia alimentos no porta-malas do carro, reservas da empresa. Eu me opus, o risco era imenso. Mas ele existiu. Uma única chance valia a pena. Quando ele se preparava para sair, não o detive. Abracei-o, beijei-o, chorando. Promete que vai voltar. Ele enxugou minhas lágrimas. Por você e pelas crianças, farei o impossível. Vestindo o agasalho térmico que eu ajustara, enfrentou os 300 metros até a entrada do condomínio. Através do binóculo, viu afundar na neve congelada. Mas firme. Com o machado, arrombou a porta do carro, carregou caixas de comida. Amarrou-as com corda e puxou-as de volta. Na quinta andar, 2 homens o atacaram. Ele estava exausto, perdeu o machado. Corri com 2 adagas, feriu um agressor. Liu Yan reagiu. Matou o segundo. Ferido levemente, descansamos e depois carregamos os mantimentos. Duraram quase um mês. Então ouvimos o som dos helicópteros de resgate, música celestial. Subimos ao telhado, acenávamos freneticamente. Outros sobreviventes surgiram. Fomos levados para a cidade subterrânea. Dias depois, meus pais e meu irmão chegaram. Lágrimas de reencontro. A família de Liu Yan não apareceu, não resistira. Para ele, a dor já estava superada. O governo anunciou que o desastre perduraria anos. Mesmo no verão, o exterior permaneceria abaixo de 40 graus C. Moraríamos para sempre na cidade subterrânea. Para nós, contudo, o paraíso é viver com quem amamos, ainda que debaixo da terra.